O webinar de hoje, no quadro do tema Ética e Vida Coletiva na Voz das Mulheres, que o Centro Filosofia e Género da Sociedade Portuguesa de Filosofia tem vindo a desenvolver, vai-se ocupar do tema ou do subtema Mística e Ética. E para isso vai recuar na nossa história e trazer para o debate um movimento original e revolucionário da Idade Média, designado como o movimento das beguinas. Os pensamentos e os textos de um grupo de mulheres notáveis desse movimento vai ser trazido para este webinar pela colega brasileira, a professora Ceci Mariani. A professora Ceci é doutora em Ciências da Religião e é mestre em Teologia Dogmática. Professora na Faculdade de Teologia e membro do corpo docente permanente do Programa em Ciências da Religião da PUC Campinas. A sua investigação atual procura a relação entre mística, teologia e poesia a partir de textos de mulheres. E faz essa investigação junto do grupo de pesquisa RELING, ou seja, Religião, Linguagem e Cultura. Quero agradecer à professora Ceci esta colaboração para o desenvolvimento deste ciclo de webinars. Gostaria de saudar, em primeiro lugar, todos e todas, que estão acompanhando esse ciclo de webinars Ética e Vida Coletiva na Voz de Mulheres. Trago aqui uma contribuição trabalhando a relação, querendo trabalhar a relação entre mística e ética, e para isso fiz algumas considerações a partir de escritos de mulheres medievais. A ética, do ponto de vista da mística, não é fundada em nossas faculdades humanas de pensar, querer e agir. Isso quer dizer que a relação com o outro e o mundo não deve ser apoiada na própria capacidade de amar, mas deve ser o desdobramento da relação com Deus, que se cultiva num processo de ascese que implica o desprendimento dos próprios interesses, incluindo o despojamento de si. A ética, na perspectiva mística, não é fundada no amor a si mesmo, mas na capacidade para o amor incondicional adquirida no encontro com Deus. Esta afirmação talvez cause um certo estranhamento para a sensibilidade moderna, que é muito antropocêntrica, pois pode parecer que se está defendendo uma desvalorização de nossa humanidade. Nessa apresentação, dedicada à contribuição da mulher para a reflexão sobre a relação entre mística e ética, quero propor uma viagem ao medievo para escutar algumas mulheres que ousaram entrar no mundo da teologia e da filosofia e ensinar. A sociedade medieval é patriarcal. O senhor medieval vive para a guerra, que é para ele um dever e uma razão para existir. Em tempos de paz, se dedica à caça. A guerra e a caça retiram por longos períodos de tempo o senhor do castelo, onde permanecem a esposa e os filhos. Estudos feministas atuais vão apontar que a influência de mulheres na vida social, política, religiosa e econômica nessa sociedade foi bastante forte. Na chamada Idade Média tardia, algumas mulheres chegam a assumir papéis que tradicionalmente foram atribuídos aos homens na história.
Atuam como pregadoras e professoras, assim como na liderança de grandes mosteiros que eram instituições com muito poder político e religioso. Entre as vozes femininas que tiveram uma palavra crítica, merecem destaque especial as mulheres hoje denominadas místicas, mulheres que ousaram desenvolver um modo de pensamento original e dinâmico com base na experiência de Deus. Entre essas, podemos citar as beguinas, mulheres pertencentes a um movimento que se desenvolveu como alternativa de vida religiosa leiga na Renânia e Países Baixos. O movimento beguinal se inicia por volta de 1220 e se estende até 1318, aproximadamente. A motivação principal para o aparecimento destes movimentos estava na iniciativa de homens e mulheres em fazer renascer os princípios religiosos similares àqueles do cristianismo primitivo e desenvolver formas de vida próxima à vida dos apóstolos, dedicar a vida a Deus e optar por uma pobreza voluntária. As beguinas viviam em comunidades e sobreviviam do próprio trabalho, tecelagem, bordado, costura, ensinamento de crianças e serviços a damas idosas. A experiência retratada nos escritos dessas mulheres falam de um amor ordenado ao absoluto, amor a nada do que se pode imaginar, no entanto, real e dotado de poder. Deus, nesses relatos, é aquele que se faz reconhecer sem nunca se deixar pegar, absolutamente distante, extremamente próximo, paradoxalmente longe, perto, segundo Marguerite Porete. Essa experiência é descrita por ela como experiência de liberdade, uma liberdade religiosa que não é entendida à maneira moderna, como liberdade garantida a partir de um sistema de direitos, mas liberdade conquistada na relação com Deus. Liberdade de tudo e de todos e até de Deus, como ousaria dizer mestre Eckhart. Liberdade que, como bem caracteriza Luísa Murari, quebra todas as medidas com amor excessivo e ensina como ser livre na insuperável assimetria da condição criatural. A reflexão sobre ética no contexto medieval está intimamente associada ao tema das virtudes. Em linhas gerais, podemos afirmar que o cristianismo, que se torna hegemônico, reconfigura a ética das virtudes greco-romana, atribuindo a ela uma dimensão escatológica. Como bem explicita Maria Teresa Santos, a ética das virtudes reconfigurada pelos valores inerentes ao cristianismo apresenta-se como paradigma da excepcionalidade do ser humano que consegue elevar-se acima da rudeza e dos vícios, sintonizando-se com uma vida orientada para o plano divino. Observa-se na reflexão e na prática pastoral da Igreja um esforço de articulação ou a busca do equilíbrio entre as virtudes cardeais, justiça, prudência, temperança, coragem, e as virtudes teologais, esperança, fé e caridade. O cultivo das virtudes cardeais e teologais e a obediência aos mandamentos são mediações privilegiadas na luta contra o pecado que retira o cristão do caminho da salvação. Nesse contexto, adquire importância a reflexão sobre a ordem das virtudes. A espiritualidade monástica, por exemplo, enfatiza o papel da humildade e da caridade no ordenamento das virtudes. Esses elementos serão refletidos e aprofundados nos textos místicos que inserem o tema da virtude,
no paradoxal itinerário que leva ao encontro com o mistério de Deus. Hildegard de Bingen, monja visionária, em uma ópera de sua autoria intitulada Ordem das Virtudes, apresenta a humildade como rainha das virtudes. O libreto narra o resgate da alma penitente que incorreu no pecado da soberba e foi capturada pelo demônio. As virtudes personificadas, sob o comando de humildade, constituem um exército feminino que vai em socorro da alma para reconduzi-la ao Rei de suprema bondade, Pai onipotente do homem combatente Jesus. Como vimos, na perspectiva mística, a transformação operada pelo amor de Deus não se dá por força de vontade humana. O esforço humano deve ser o de provocar em si a abertura à ação amorosa de Deus pelo reconhecimento da própria fragilidade e pelo despojamento dos próprios interesses. O fruto desse esforço quenótico será a elevação da alma à condição de noiva, amada de Deus, amor amante, para usar a expressão escolhida por Pablo Maria Bernardo para intitular as cartas de Hadevi de Antuérpia. Nesse sentido, a virtude que melhor colabora no processo é a humildade. Hadevi, em suas cartas espirituais, afirma que a grandeza da alma consiste em ser, pela graça, aquilo que Deus é por natureza, divina e capaz, portanto, de uma verdadeira troca de amor com Ele. Isso quer dizer que Deus, que vem a nós em seu amor misericordioso, opera na alma, que é o princípio transcendente do humano, um êxodo, uma saída de si, uma transformação ontológica que a capacita, divinizando-a para o encontro, isto é, para a união com o mistério. O encontro amoroso transforma, ou melhor, conforma o amante que, por sua vez, toma a forma do amado. O amor, então, inunda os sentidos e rompe na alma, inaugurando uma outra maneira de conhecer e uma nova maneira de relacionar-se. Em uma das suas visões, Hadevi se vê guiada por um vasto campo chamado Espaço da Virtude Perfeita. Neste campo, um anjo a acompanha para junto de várias árvores, cada uma representando simbolicamente as virtudes necessárias para chegar ao estado de união com amor. Passa pelas árvores do conhecimento de si, da humildade, do poder da vontade perfeita, da sabedoria, do conhecimento de Deus incompreensível, até chegar ao seu amado, o Filho de Deus, que lhe revela o que quer dela, que esteja preparada para a aflição, que deseja a pobreza e o desprezo dos homens. Recomenda que viva a vida dele em todas as virtudes e que, mesmo possuindo os 7 dons do Espírito do Filho e o poder do Pai, nos trabalhos perfeitos das virtudes, continue sentindo as dificuldades da condição humana, assim como ele, que nunca se alegrou do seu poder interior, exceto com o consolo do Pai, prometendo a ela que sempre conhecerá a sua vontade, experimentará amor. A visão termina com as seguintes palavras do filho: minha amada, ajude imparcialmente todas as pessoas em suas aflições, façam elas bem ou mal para você. O amor vai fazê-la capaz disso. Deles tudo, pois tudo lhe pertence. Mesmo tendo o tema das virtudes um lugar importante na reflexão dessas mulheres, no contexto da experiência da transformação pelo amor a Deus, elas descobrem que a relação com Deus
as dota de liberdade e provoca, em consequência disso, a percepção da relatividade do cultivo das virtudes, que era uma exigência da instituição religiosa. A relação com o mundo e com o outro, apoiada no amor de Deus, deve ser, elas ensinam, regida pela gratuidade. A alma, escreve Hadevi, é caminho pelo qual abre passagem à liberdade de Deus desde o mais profundo de si próprio. E Deus é o caminho pelo qual encontra passagem à liberdade da alma, profundo e inacessível de Deus, que todavia alcança a alma com o mais profundo de si. Para ela, o amadurecimento espiritual deve levar à superação dos esforços a serem realizados para a própria salvação, esforços que incluem a prática das virtudes. As almas que alcançam os estados mais altos de contemplação, ela ensina, passam a habitar o lugar que o amor está com o amor, lugar em que é possível gozar de si mesmo, sem sujeitar-se às virtudes, nem à disponibilidade para as virtudes, nem à obra particular alguma, por melhor que seja, ou encarecida por excelentes autoridades. Matilde de Magdeburg, em suas revelações, também toca o tema das virtudes. Em um belo poema, expressa também o paradoxo do amor que ganha liberdade no despojamento, amor que acende no fogo das virtudes. Amarás o nada, ela diz, fugirás do algo. Estarás a sós e não te voltarás para ninguém. Trabalharás incansavelmente, mas estarás livre de todas as coisas. Desamarrarás os presos e dominarás os tiranos. Avivarás os enfermos e nada possuirás. Beberás a água do tormento e acenderás o fogo do amor com a lenha das virtudes. Assim, estarás em casa, no deserto verdadeiro. Como se vê, para ela, o amor despojado confere liberdade e poder para agir no mundo. O poema traz espantosas declarações para uma mulher que se vê em condições de libertar presos, dominar tiranos e avivar doentes. E as virtudes, no contexto do poema, não têm valor nelas mesmas, pois são como lenhas que servem para aumentar o fogo do amor. Em outro trecho de suas revelações, fala sobre as virtudes que podem se desvirtuar se não tiverem apoiadas no amor de Deus, que é o Espírito Santo. Citando Matilde, ela diz: sabedoria sem a proteção do Espírito Santo se torna uma rocha de arrogância. Paz sem vínculo com o Espírito Santo se transforma em fúria desenfreada. Humildade sem o fogo do amor se revela como falsidade. Justiça, que não se fundamenta na humildade diante de Deus, se transforma em terrível maldade. Virtude hipócrita, que não vem de Deus, entrega-se ao orgulho. Amor que não tem a humildade como mãe e o temor de Deus como pai, é um órfão em relação às outras virtudes. Marguerite Porete, beguina, que viveu também no século XIII, em seu livro aceita a importância das virtudes e sua contribuição no itunerário que leva ao encontro com Deus. Mas, por outro lado, compreende que a virtude, assim como os mandamentos, devem ser superadas. Para ela, a humildade é mãe de razão e
e das outras virtudes que, por sua vez, são mãe da santidade, mas da santidade que razão compreende. Existe, portanto, para Marguerite, uma distinção entre a santidade, que é fruto da razão e do exercício das virtudes, e a santidade que é descrita como paz suprema e filha de Deus. O exercício das virtudes é uma prática necessária, mas que deve ser superada. Assim como Hadevi, ela afirma a relatividade das virtudes. Sua obra, O Espelho das Almas Simples, uma instrução religiosa ao estilo de um romance de amor, constitui-se numa alegoria mística sobre o caminho que conduz a alma à união perfeita com seu Criador e Senhor, e se estrutura como um diálogo em que os principais interlocutores são amor, razão e a alma aniquilada personificados. Seu grande tema é o aniquilamento, descrito como estado em que as almas simples adquirem a mais plena liberdade e o saber mais alto. O itinerário espiritual da alma rumo à liberdade perfeita, narrado por essa beguina, supõe o atravessamento de 6 estados e o enfrentamento de 3 mortes. Tendo trilhado esse caminho, a alma que se despojou de todas as seguranças exteriores, mandamentos, escrituras, conselhos e de todas as seguranças interiores, razão e vontade, chega à liberdade perfeita. Transfigurada, a alma simples e aniquilada canta em um poema o fato de se encontrar livre da dominação das virtudes. Virtudes, de vós me libertei para sempre. Terei agora o coração mais livre e feliz. Vosso serviço é muito constante, bem o sabeis. Em vós coloquei meu coração por um tempo, sem nada reter. Sabeis que a vós totalmente me abandonei. Fui uma vez vossa serva, mas agora me libertei. Todo o meu coração em vós coloquei, bem o sabeis. E assim, por um tempo, em grande aflição vivi. Graves tormentos sofri, muita dor suportei, assombroso é que com vida escapei. E assim sendo, pouco me importa, de vós estou afastada, pelo que agradeço a Deus lá no alto, boa foi a jornada. De vossa dominação, que tanto me afligiu, me livrei. Nunca fui tão livre, exceto longe de vós. De vossa dominação parti e em paz repousei. O que se percebe no contato com os escritos dessas mulheres é que elas trabalham fundamentalmente com as categorias liberdade e amor. É no amor a Deus que apoiam seu discurso sobre a liberdade. Para o agir interessado, pode-se dizer que advogam uma ética da gratuidade possibilitada pela dignidade alcançada na relação de amor com Deus. Isso pode ser uma ousadia? Talvez. Para um ambiente em que a mulher estava inteiramente sob a tutela masculina, quem sabe? Em carta a uma de suas filhas, provavelmente uma jovem beguina, Hadevi recomenda que adentre em Deus e sua sabedoria, fazendo uso dela como um cavaleiro intrépido que tem o governo das próprias atitudes. O fato é que o discurso dessas mulheres representou perigo para a instituição, inclusive porque, escrevendo em linguagem vulgar e usando estilos literários variados, identificados com a sensibilidade trovadoresca,
tinham melhor recepção entre os meios laicos. Entre os desdobramentos arriscados provocados por essas obras está a relativização da doutrina das virtudes, que orientava as atitudes a partir de uma autoridade exterior ao sujeito. Um dos erros apontados pelo Concílio de Viena, que reprovou Begardos e Beguinas, é justamente o de afirmar que exercitar-se na virtude é próprio do homem imperfeito e a alma perfeita não tem necessidade disso. No processo inquisitorial sofrido por Marguerite Porret, cita-se a seguinte afirmação como motivo de condenação: que a alma aniquilada dá licença às virtudes, não está na servidão delas, porque não as tem quanto ao uso, mas as virtudes a obedecem a um sinal. Marguerite Porret foi condenada e queimada em praça pública em 1310, diante de uma multidão comovida por seu silêncio e pelos sinais de penitência, de nobreza e de devoção. Enfim, em tempos de preocupação com uma ética que procura articular cuidado e justiça, talvez valha resgatar a contribuição dessas mulheres que ousaram em prol de uma ética da gratuidade fundada na tensão entre liberdade e amor.